Copa da Rússia está chegando, hein? Esse vídeo faz parte de uma coleção com diversos temas e conteúdos sobre o futebol. O trabalho é direcionado especialmente para professores e alunos do ensino fundamental e médio das diversas escolas públicas espalhadas por todo o Brasil. A Copa da Rússia será a 21ª da história. A desistência da Suécia de ser a Copa há 2 anos da competição abriu o caminho para a Itália, do ditador fascista Benito Mussolini, que tinha motivos óbvios para querer a realização da competição. Afinal, que propaganda seria melhor àquela altura para o seu regime autoritário? A jogada política foi a mesma adotada por Hitler quando levou para a Alemanha as Olimpíadas de 1936. 3 estádios em Nápoles, Trieste e Turim foram construídos especialmente para o Mundial de 34. O de Turim ganhou o nome de Mussolini e se juntaram aos de Gênova, Milão, Florença, Bolonha e Roma, este último rebatizado de Stadio Nazionale del PNF, a sigla do Partido Nazionale Fascista. O conhecido San Siro, do Milan e do Inter, foi ampliado na época de 35.000 para 45.000 espectadores. Apenas 3 das 16 seleções eram americanas e nenhuma ficou entre os 8 primeiros colocados. O Uruguai, que era o atual campeão, não foi em represália ao boicote europeu na sua casa. A Inglaterra, afastada da FIFA desde 1928, também resolveu não comparecer, a exemplo de 1930. O interessante é que a Itália, país sede, teve de disputar eliminatórias. Foi o único caso até hoje. Outra curiosidade é que, com a vaga conquistada, o Egito foi o primeiro país africano a disputar o torneio. Os 8 países mais poderosos, segundo a FIFA, enfrentaram em sorteio os outros 8. A seleção italiana jogou sob pressão do fascismo de Mussolini. O técnico e jornalista Vittorio Pozzo enclausurou sua equipe por 2 meses na concentração. Em campo, sempre com a presença do Duce nas tribunas, não houve decepção. Com craques como Giuseppe Meazza, Schiavo e Rossi, a esquadra azurra superou os adversários. Na estreia, pelas oitavas, todas as fases foram em critério de mata-mata, uma goleada de 7-1 nos Estados Unidos. Depois, empate por 1-1 com a perigosa Espanha. Na outra partida com a Fúria, a equipe italiana venceu por 1-0, mesmo placar da semi contra a Áustria. Na decisão, 2-1 sobre a Tchecoslováquia. A Copa de 34 não teve mas 3 artilheiros. Nejedly, Schiavo e Konen terminaram empatados com 4 gols. O jogador que conseguiu ser ídolo nos rivais Milan e Internazionale leva seu nome no estádio dividido pelos 2 clubes em Milão. Giuseppe Meazza foi o melhor jogador italiano no período pré-Segunda Guerra. Convocado desde os 20 anos para a Azzurra, o atacante marcou 33 gols em 53 jogos que disputou. O Pepino era um jogador completo. Além de artilheiro, servia como poucos os companheiros. Foi o grande cérebro da Azzurra no Mundial e marcou 2 gols. Por conta da briga política entre a Federação Brasileira de Futebol, a favor da profissionalização, e a Confederação Brasileira de Desportos, pró-amadorismo, o Brasil mais uma vez não mandou sua melhor equipe. Luiz Vinhais, campeão carioca pelo São Cristóvão, foi o técnico e o Botafogo o time base. E a seleção brasileira fez sua pior campanha em Copas, terminando em 14º lugar com apenas 1 jogo e 1 derrota para a Espanha por 3-1. O gol brasileiro foi de Leônidas da Silva, astro da equipe que tinha, entre outros, Valdemar de Brito, Carvalho Leite e Patesco. Um ano antes da Copa, o mundo do futebol tinha o seu Wondertown, o time maravilha, era assim que chamavam a Áustria. Também a campanha justificava em 16 partidas, o Eslecon, 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, melhor retrospecto da Europa. O craque era o atacante Sindelar, chamado de Homem de Papel, devido à sua agilidade. O time venceu apertado os 2 primeiros jogos contra a França e Hungria, mas perdeu os 2 seguintes para Itália e Alemanha e acabou em 4º. Para se ter uma ideia da pressão sobre a esquadra azurra, vitória ou morte era a frase escrita pelo ditador Benito Mussolini no bilhete mandado para os jogadores italianos antes da final contra a Tchecoslováquia. Os jogadores da Azurra entraram para a final contra a Tchecoslováquia sabendo que só havia um resultado possível para garantir uma vida melhor para todos no futuro. Mas foram os tchecos que saíram na frente, com Puk aos 31 minutos do segundo tempo. A tensão acabou 5 minutos depois, quando Rossi empatou a partida, que foi para a prorrogação. Schiavo, aos 6 da primeira etapa, desempatou a partida e a Azurra segurou a vitória até o...
importante ressaltar que o trabalho é desenvolvido em conjunto com toda a equipe da FS 21, desde o Fabiano, nosso diretor de marketing, passando pela Vitória Morales, diretora de assuntos pedagógicos, Juliana, responsável pelo estúdio, esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aqui ao fundo. Espero que todos gostem e façam um bom proveito. Valeu, até mais, um abraço.